que não tem jogador de futebol famoso gay? Futebol feminino é valorizado? É, futebol feminino. Por que homem e mulher não jogam no mesmo time? Hoje vamos falar da cultura dos fute-machões, os machões do futebol. Você veja como são as coisas. O cara entra na tua casa, meio que sem avisar, né? Te pega barbudo, cabeludo, depois da caminhada, de camiseta, bermuda, e vai fazer uma entrevista rápida com você. Essa entrevista rápida leva mais de 1 hora. Os temas são os mais profundos possíveis e imagináveis. Ele é o cara mais apaixonado por futebol que eu conheço. Já eu não gosto muito não. No começo eu não sabia muito bem porquê, mas hoje eu sei. Até hoje existe apenas um atleta publicamente gay no futebol masculino. São os nossos direitos. Gente do céu. Você não gravou nada. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Legal! Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Sumiu o vermelhinho do REC, então eu achei que eu tava horas gravando sem estar o REC rodando, mas graças a Deus estava. Esse é meu tio Juca. Ele não é irmão de sangue do meu pai nem da minha mãe, mas o melhor amigo do meu pai e colega de trabalho dele na redação da Playboy. Meu pai acabou falecendo nos braços dele durante um almoço. Depois disso, o Juca sempre me ensinou muito. Bom, pelo menos ele tentou. Virou um dos meus melhores amigos, meu tio, minha família. Juca é um cara diferente. Ele assiste 3 jogos ao mesmo tempo em 3 iPads diferentes. Você vê assim, ontem, por exemplo, um estava passando o jogo do Corinthians e o outro estava passando o jogo do Santos. Então, eu vejo um jogo aqui, outro jogo aqui, e no menorzinho, o jogo Vasco e Vitória, coisa que vale. Mas ele não é diferente por isso, mas porque é um sociólogo formado na USP que é apaixonado por futebol. É da elite paulista, mas com posições bem diferentes do padrão da sua classe social. Meu tio tem uma mente muito aberta e não suporta o comportamento dos fute-machões. Por que encarar quem é homossexual como alguém que seja portador de uma doença? É uma questão ainda de estarmos na pré-história do entendimento do ser humano. Para você realmente entender o calibre dessa pessoa, é preciso mencionar um episódio muito importante na história dele: o assassinato do seu pai e como ele reagiu a isso. Um cara quis arrancou um cordão de ouro do pescoço dela, ela caiu no chão e o cara pisou no peito dela. Ela tinha acabado de tirar o seio porque estava com um tumor maligno no seio. E o meu pai estava na sala, viu aquela cena, minha filha pequena também, a Camila, também estava na sala. Meu pai saiu e berrou com o cara: não faça isso! E o cara deu um tiro nele. Ele passou 12 dias entre a vida e a morte e acabou morrendo no Hospital São Luís. Meu pai era procurador de justiça, por ironia. E eu apanhei uma barbaridade, então, dos Afanásio Jazade da vida, Erasmo Dias, porque a morte dele retomou, de alguma maneira, uma campanha pela pena de morte. E eu mantive a minha posição contra a pena de morte. E eles diziam que eu tinha sangue de barata. Porque como é que alguém que perdeu o pai nas circunstâncias que eu perdi podia ser contra a pena de morte? Eu continuo contra a pena de morte. O Juca dedicou a vida a combater a roubalheira no futebol. Muitos anos antes desses escândalos, ele já estava dizendo tudo isso e sendo perseguido, demitido e processado por onde passava. Ele tem uns vizinhos famosos e bem diferentes. Ih, rapaz, aí é sacanagem. Na frente mora o Fernando Henrique, na esquina mora o Jô Soares, na outra esquina o Fernando Moraes. No meu prédio mora a Zizi Posse. E ser amigo dessas pessoas todas? Do Fernando Moraes, sem dúvida. Me dou muito bem com o professor Fernando Henrique até hoje. Adoro encontrá-lo na rua e trocar 2 minutos de papo. Além disso, ele liga o computador com o pé, não? Tô botando aqui embaixo, não? Ano passado, no auge da polêmica do impeachment e se foi golpe ou não, ele não foi para Cuba e chegou até a ser atacado em casa. O comunismo é uma ideia utópica, tão cristã quanto esperar que Jesus volte à Terra. O socialismo, digamos, é uma maneira mais realista de enfrentar os problemas de injustiça social que ainda, desde sempre, atormentam o mundo. Eu penso hoje em como tornar menos selvagem o capitalismo brasileiro, de como suavizar esse capitalismo que nós temos. Meu sonho é a Dinamarca. Eu sei, alguém dirá, mas a Dinamarca é um ovo. Um ovo é a cabeça de quem fala isso. Exatamente. Entendeu? É assim que eu vejo. E digo isso que estou dizendo sem nenhum temor nas discussões dentro da esquerda. Achei legal que o Juca falou isso para mostrar que aquele seu amigo que fala vai para Cuba também pode falar vai para Dinamarca. Mas nós vivemos uma sociedade hipócrita que não quer olhar para si mesma.
que se olhasse para si mesma, reconheceria em si mesma todas essas questões. Quem tem medo do homossexual, de alguma maneira, não é, tem medo de si mesmo. Com a questão da mulher, da mesma maneira. Veja que coisa maluca. Nós temos no Brasil uma jogadora, Marta, que durante um momento da sua carreira foi certamente a pessoa que melhor domínio tinha de todos os fundamentos do jogo. Parece ter um helicóptero. Acho que não era helicóptero. Essa moça teve que jogar fora do Brasil, porque aqui não tem espaço para sobreviver como tal. Isto é de um empobrecimento para um país a toda prova. Veja você que coisa. Houve um momento, acredite você ou não, que no futebol feminino no Brasil, as moças eram obrigadas a usar shortinhos para ficar mais sexy. Camisetinhas, regata, quem sabe para mostrar um pouco dos seios. Entendeu? E elas se rebelaram, dizendo, não, se os homens jogam com calção até o joelho, por que nós não podemos jogar? Deixa eu voltar uma casa atrás, que assim, a minha praia não é muito esporte. Eu gosto de praticar, mas de assistir eu não gosto, respeito quem gosta. Por que os times são separados entre homem e mulher? Por que não pode ter jogo de futebol? Aí por uma questão de força. Então, até uma certa idade, 12, 13 anos, dá para misturar. Dá para que as mulheres ganhem dos homens. Mas futebol não é técnica também? É muita técnica. A partir de um determinado momento, a força sobrepujará a técnica. Me parece estranho que do mesmo jeito que não tem, sei lá, as Paralimpíadas, ou que tem juniores, sênior, etc, não tenha nenhum torneio em que tem homens e mulheres misturados. A Marta deve jogar seguramente melhor do que eu e talvez metade dos times atuais. Mas sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu joguei basquete durante 5 anos. Se eu fosse disputar um 21 contra a Hortência, ela me dava de 21-2. Mas se um time de Hortências jogasse um 5-5 contra um time de Jucas, era possível que o time de Jucas ganhasse. Porque no choque, o time de Jucas levaria vantagem. Agora, a compreensão da esportista não pode ser diferente do esportista. Seja a mulher hétero ou homossexual, seja o homem hétero ou homossexual. Mas apesar de tudo isso, as Olimpíadas do Rio tiveram o maior número de atletas LGBT publicamente assumidos. O mais famoso é o Tom Daley, um atleta de saltos ornamentais do Reino Unido, casado com um roteirista do Milk. Mas infelizmente também teve o caso de um jornalista que fez um perfil falso num aplicativo de paquera gay para tirar atleta do armário e foi demitido. Todos os esportes são assim, machistas e homofóbicos? Eu te diria que aí a questão não é do esporte, é da sociedade. Você não encontrará na Dinamarca um esporte que seja mais homofóbico. Você encontrará no Brasil, você encontrará na Argentina, na Colômbia, né? Nos países africanos. É questão do desenvolvimento educacional das sociedades. Se você acha que é normal esse tipo de grito, é brincadeira e que quem critica isso é exagerado, fica aqui uma pergunta. Uma tragédia como essa teria acontecido se a cultura fosse outra? Qual sociedade que a gente quer construir? Isso depende da cultura. A cultura influencia os políticos, as pessoas votam de acordo com a cultura. E é isso que a gente está tentando fazer aqui no canal, jogar um pouco de luz em questões difíceis. Que essa questão do machismo e da homofobia, LGBTfobia nos esportes é uma questão muito importante que precisa ser discutida. Tentei falar com a Marta, jogadora de futebol, não consegui o contato dela. Se alguém conseguir, puder mandar isso para ela, eu agradeço. Queria muito conversar e ouvir a opinião dela sobre esse assunto. Se você está gostando do canal, por favor, compartilha, que é para ajudar a chegar em mais pessoas. Compartilha e por favor se inscreve. Aqui tem uns episódios, não sei se eu apontei pro lado certo, não, para esse, aqui tem uns episódios da semana passada, tem um sobre LSD e trepanação, um que eu me apresento, falo um pouquinho da minha vida e um outro que eu falo sobre o cinema e se as pessoas podem ou não fazer cinema. Muito obrigado e muito feliz de estar aqui com vocês, curtindo muito. Obrigado às pessoas que comentam, eu tento responder todos os comentários, tento ler todos. Eu consigo às vezes não consigo. Fez um pi, mas tudo bem, faz parte. É nóis.